Olá. O baixo crescimento da economia brasileira nos últimos anos tem sido motivo para muita preocupação. Nós vamos conversar sobre este assunto com Marcos Mendes, consultor legislativo do Senado, que acaba de lançar um livro sobre o tema intitulado Por que o Brasil cresce pouco? Pois então, Marcos, qual é a sua resposta para a pergunta que você faz no seu livro? Bom, primeiro a gente tem que caracterizar a diferença entre crescimento de longo prazo e de curto prazo. No livro eu trato do baixo crescimento do Brasil no longo prazo. Se você pegar de 1985 para 2014, o Brasil cresceu em média 2,9%. Isso é muito pouco, é insuficiente para que a gente alcance os países mais desenvolvidos do mundo. Agora, ao longo desse período, houve subperíodos de forte crescimento e subperíodos de crescimento muito baixo, né? Isso é uma outra característica do processo brasileiro. A gente não consegue ter um longo período com taxas razoáveis de crescimento. A gente cresce muito durante 3, 4 anos e de repente desaba. Foi o que aconteceu no período recente. Nós crescemos quase 5% ao ano de 2004 a 2008 e agora desabamos para 1,6% de 2011 a 2014, né? Bom, no livro eu elenco 10 fatos estilizados que caracterizam as condições de baixo crescimento do Brasil. Vou falar alguns aqui. O baixo nível educacional da nossa população, né? A precariedade da nossa infraestrutura, a baixa qualidade da nossa justiça, que ela é cara, lenta e imprevisível, né? A fragilidade das nossas agências reguladoras, que muitas vezes são capturadas pelas empresas reguladas, né? A alta carga tributária, né? A baixa poupança da economia, né? E o que eu mostro no livro é que esses fatores que evidentemente causam baixo crescimento, você pega, por exemplo, uma infraestrutura ruim, é um gargalo para o processo produtivo. A baixa qualidade da mão de obra é um fator de baixa produtividade dos nossos trabalhadores. Então, esses fatores, é quase que evidente os motivos pelos quais eles geram baixo crescimento, mas o meu argumento central no livro é que esses fatores eles são decorrências de um mal mais antigo da nossa economia, digamos assim, que é a nossa alta desigualdade de renda, né? Como é que isso funciona? Numa sociedade muito desigual, os grupos sociais são muito diferentes entre si, né? O rico é muito diferente do pobre, que é muito diferente da classe média. E esses diferentes grupos sociais querem coisas distintas do Estado, né? O pobre quer assistência social, o rico quer subsídio e proteção às suas empresas, a classe média quer um emprego público bem remunerado ou uma universidade gratuita. Quando você soma todas essas demandas dos diferentes grupos sociais, a carga que se põe em cima do Estado é enorme. O gasto público explode, né? E as regras que o governo é levado a fazer para proteger rendas de cada grupo também se multiplicam. E tudo isso acaba gerando baixo crescimento da economia. Até recentemente, quer dizer, o Brasil era festejado ao lado da Rússia, da Índia e da China, o chamado Grupo dos BRICS, como potências emergentes que poderiam até ajudar o mundo a melhorar o seu patamar de qualidade econômica em geral. Houve uma reversão nesse processo? Houve uma frustração? O sonho se desfez? Na verdade, eu acho que houve um erro de interpretação, né? Houve um excesso de otimismo, né? O que aconteceu foi que o país passou por uma bonança internacional, né? Os preços das exportações brasileiras de minério de ferro, de soja e de outras commodities explodiram em função do crescimento da China, né? E isso deu um ganho de renda enorme para o país, né? Fizemos grandes superávites na balança comercial, entrou muito capital externo, acumulamos reservas internacionais, aumentou a renda, né? Estimulou a atividade econômica interna, né? Mas esse fator da bonança externa já está se acabando, né? Só esse ano o preço do minério de ferro no mercado internacional já caiu 20%. A China está começando a andar mais devagar, né? Então, nós, em vez de aproveitarmos o momento de bonança externa para fazer as reformas que a nossa economia precisava fazer, que seriam mais fáceis de fazer no momento de crescimento, nós simplesmente consumimos o maná que veio do exterior e não ajustamos os nossos fatores internos. Agora que a bonança externa acabou, nós estamos tendo que viver a grande realidade das nossas más condições econômicas, dos nossos maus fundamentos econômicos internos. Você fala também no seu livro sobre uma conjugação que você, digamos, você se dedica a analisar,
que é um ambiente democrático com a alta desigualdade econômica, como dois fatores que, de certa forma, dificultam um processo de alto crescimento. Como assim? Eu queria que você parasse um pouco, porque a democracia não ajuda o crescimento econômico? Vamos lá, qual é a lógica do meu argumento? Quando nós vivemos no período ditatorial, né, os pobres e a classe média eram excluídos, praticamente excluídos da política de Estado. Né? Por quê? O pobre não votava. Então, o político que precisava de votos, quer dizer, o político podia continuar no governo sem precisar de votos. Eram poucos os cargos eleitos, né? Apenas os deputados e prefeitos de algumas cidades. Né? A maioria dos políticos não precisava de votos e, portanto, não precisava oferecer políticas aos mais pobres. Também existia um cerceamento de opinião, não podia se formar sindicatos, não podia se formar organizações. Né? Então, a classe média também estava excluída porque não conseguia se organizar. Né? Então, apenas um grupo de elite da sociedade brasileira, que tinha conexões dentro do Estado, né, conseguia obter favores governamentais. Né? Quando você teve a transição para a democracia, o que aconteceu? De repente, o pobre virou muito importante, porque você tinha que conquistar, para continuar num cargo público, o político tinha que conquistar o voto dos mais pobres. A classe média passou a poder se organizar em sindicatos, fazer associações, ter voz e protestar, e, portanto, conseguiu obter também coisas a seu favor. E os mais ricos não foram retirados do centro de decisão, continuaram muito bem obrigados, né? Via financiamento de campanha, via conexões pessoais. Né? Então, de repente, um Estado que era dominado por um segmento pequeno da população passou a ter que atender a todos ao mesmo tempo. O gasto público, que era 25% do PIB, explodiu para 40% do PIB. A carga tributária teve que subir. Mesmo assim, abriu-se um déficit muito grande nas contas públicas. E tudo isso prejudica o crescimento. Aí você me responde, bom, então a solução é acabar com a democracia? Claro que não. A democracia tem o seu valor intrínseco de liberdade de opinião, liberdade de ir e vir, né? Até porque a ditadura mostrou-se ineficiente para promover o crescimento econômico. A ditadura brasileira acabou numa tremenda crise econômica. Por quê? Justamente porque era um Estado dominado por interesses patrimonialistas. Né? Cabe a nós, na nossa democracia, construir instituições que limitem as demandas dos diversos grupos sociais. Né? Por exemplo, as políticas sociais. Há uma série de políticas sociais. Algumas são muito boas. As outras são de baixa qualidade, muito caras. Nós temos que separar uma das outras, manter as boas e eliminar as ruins. Precisamos acabar com os privilégios dos grupos econômicos mais fortes, como, por exemplo, o crédito subsidiado do BNDES, uma série de isenções tributárias seletivas a empresas. Né? Tem outros benefícios que são para a classe média que precisam ser questionados. E para a classe média alta também, como, por exemplo, a universidade pública gratuita, né? Em que, por que as pessoas que podem pagar não pagam uma mensalidade na universidade pública gratuita? Mas voltando à questão social, das faixas que interessam diretamente às faixas mais pobres da população. Inegavelmente, houve um processo de inclusão social forte nesses últimos anos. Você acha que o Bolsa Família ou a valorização do salário mínimo acima da inflação são fatores que, digamos assim, contribuíram para esse baixo crescimento? Vamos lá. Em primeiro lugar, o processo de inclusão social e de redução da desigualdade, ele passou por várias fases. Ele começou com o fim da hiperinflação, lá nos anos 90. Né? Quando você acaba com a inflação, você tira um monte de gente da miséria, porque, como todo mundo sabe, a inflação pega mais forte em cima dos mais pobres, que não têm mecanismo de proteção financeira. A partir daí, houve um segundo momento de redução da desigualdade que coincidiu com o boom de commodities. Né? O que os especialistas em estudo e medição de desigualdade mostram é que metade da redução da desigualdade nada tem a ver com políticas sociais. Ela decorre de desenvolvimentos do mercado de trabalho. O boom de commodities gerou uma série de movimentos da economia que gerou muitos empregos na base da pirâmide social. Contratou muita gente na construção civil, muita gente na agricultura, muita gente nos serviços mais simples. Então, aumentou a demanda por trabalhadores pouco qualificados. Ao mesmo tempo, a transição demográfica brasileira diminuiu a oferta desses trabalhadores, a melhoria da escolaridade das pessoas diminuiu a oferta, então aumentou o salário desse pessoal. Mais ou menos 1/3 da queda da desigualdade se deu em função das políticas sociais. Então,
A Bolsa Família, por exemplo, é um programa social considerado como o mais eficiente de todos, deve ser mantido e expandido, porque ele é barato, ele reduz a miséria extrema, a pobreza extrema, né? Ele ajuda a reduzir a desigualdade, né? E tem poucos vazamentos. Já o aumento real do salário mínimo, ele é bastante caro e ele atinge pessoas que não são nem pobres nem extremamente pobres, né? Mesmo pensionistas, muitos pensionistas que recebem pensão de um salário mínimo da Previdência Social não estão entre os mais pobres, porque às vezes acumulam um outro benefício da Previdência, né? Continuam trabalhando no mercado de trabalho, né? Então, a gente precisa, nas políticas sociais, separar o joio do trigo, ver quais são as políticas sociais que funcionam bem e quais que não funcionam bem. E quanto à sua pergunta, bom, atrapalha o crescimento? Mesmo as políticas sociais mais eficientes, num primeiro momento, elas atrapalham o crescimento, porque elas representam um aumento forte de gasto público. Não são só as políticas sociais que aumentam o gasto público, políticas para a classe média também aumentam bastante, políticas para os mais ricos aumentam bastante, mas o fato é que a contribuição das políticas sociais é relevante para o aumento do gasto. E ao aumentar o gasto é preciso aumentar a carga tributária, aumenta o déficit público e surge uma série de mecanismos que contêm o crescimento no curto prazo. Porém, no longo prazo isso pode mudar, né? Se você consegue, através das políticas sociais, reduzir a desigualdade da economia, há vários mecanismos através dos quais a literatura mostra que uma sociedade menos desigual, no longo prazo, cresce mais. Então, a gente precisa passar realmente por um período de baixo crescimento, nesse momento em que a gente está reduzindo a desigualdade, para poder mais à frente entrar num chamado ciclo virtuoso de menor desigualdade e mais crescimento. O risco que a gente corre é da gente não fazer uma política social eficiente nesse momento, não conseguir redistribuir renda, aumentar a inflação e não conseguir transitar para esse ciclo de longo prazo de crescimento com baixa desigualdade. Nós estamos aí, passadas as eleições, às vésperas de um novo período, de um novo governo. Que medidas, que linhas mestras esse governo deveria seguir para entrarmos num ciclo virtuoso, como você qualifica? Bom, agora nós voltamos a falar de curto prazo. Por que nós voltamos a falar de curto prazo? Porque o governo brasileiro está numa tremenda crise fiscal, né? Sem precedentes na história recente. Nós precisamos fazer um ajuste aí na ordem de 3 a 4% do PIB, isso é muita coisa, não há espaço para muito ajuste, porque a carga tributária já está alta, não tem como você aumentar muito imposto para fechar as contas. E há forte resistência dos vários grupos sociais para se cortar gasto público. Então, é inevitável que se tenha que fazer um ajuste fiscal, né? Esse ajuste fiscal não necessariamente vai ser contra os mais pobres, né? Tem uma série de coisas que você pode cortar que são privilégios de segmentos mais altos da pirâmide social, como os subsídios creditícios do BNDES, vários subsídios creditícios do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. É preciso fazer uma reforma da Previdência, que hoje contém muitos privilégios da classe média, né? Então é preciso fazer um ajuste fiscal com um olho também na desigualdade, tentando não atingir os programas sociais mais relevantes. É possível fazer isso num horizonte de médio prazo, mas no curto prazo a sociedade vai sentir. Bom, esse é um ajuste de curto prazo. Ou seja, você não é contra a continuação do processo de inclusão social? Não, pelo contrário. O processo de inclusão social tem que ser feito no Brasil para a gente desmontar esse conflito distributivo que existe na economia brasileira em função da alta desigualdade. Agora, esse processo de inclusão social tem que ser feito de forma mais ordenada e mais eficiente. A gente tem que focalizar as políticas sociais nos mais pobres, a gente tem que acabar com o privilégio dos mais ricos dentro do Estado. Evitando, né? O que você chama de redistribuição dissipativa. Exatamente, né? Esse é um conceito que eu peguei de outros autores na literatura, que é muito interessante. Por que a redistribuição de renda no Brasil é dissipativa? Porque o Brasil não redistribui só para os pobres. O Brasil também redistribui para a classe média, também redistribui para os ricos. Então, por uma quantidade de... Você tem que fazer um gasto enorme do governo para reduzir um pouquinho a desigualdade. Se você focasse mais nos mais pobres, com menos recursos você diminuiria mais a pobreza e faria mais redistribuição de renda, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que mirar como objetivo de longo prazo no Brasil, é fazer reformas que, ao mesmo tempo,
reduzam a desigualdade e destravem o crescimento. Eu vou te dar um exemplo, a reforma da Previdência Social. Hoje, todo mundo pensa que a Previdência Social, a grande maioria das pessoas pensa que a Previdência Social é uma grande política social que atende aos mais pobres. Não é. A Previdência Social hoje concentra a renda. O efeito final dela é tirar dos mais pobres para dar para a classe média. Classe média, eu estou falando aí pessoas com renda familiar da ordem de R$2.000 a R$6.000 por mês. Tá? Por quê? Porque é possível uma pessoa que está no setor privado hoje, no setor formal da economia, se aposentar com 48, 50 anos e receber uma aposentadoria por muitos anos, e ele vai receber muito mais do que ele contribuiu ao longo da sua vida. Né? E essa pessoa é tipicamente uma pessoa de classe média, não é o mais pobre. Quando essa pessoa morre, ela deixa uma pensão para sua esposa, para os seus filhos ou para o seu marido, com regras muito benevolentes. Né? O Brasil hoje gasta 3% do PIB para pagar pensões. A regra internacional, a média internacional é 1% do PIB. Quer dizer, nós estamos gastando 2% do PIB, mas só com pensões por morte da Previdência Social. Então, se você fizer um ajuste, uma boa reforma da Previdência Social, que torne a Previdência sustentável no longo prazo e menos concentradora de renda, você vai estar indo na direção de mais crescimento e menos desigualdade. Né? Uma outra política importantíssima, educação. A política social mais importante de qualquer país do mundo é a educação, porque a educação é que dá igualdade de oportunidade. É a educação que permite que uma criança pobre vá mais longe do que foi o seu pai e do que foi o seu avô. Não é? Então a gente tem que investir muito na melhoria da qualidade da educação. Né? Você acha que o modelo que praticamos acaba beneficiando também os mais abastados, os mais ricos? Não tem a menor dúvida. O caso da educação é típico. Né? O Brasil gasta 7 vezes mais com universidades públicas do que gasta com o ensino médio. Sendo que na universidade pública, o típico estudante é de classe média alta. Enquanto no ensino médio, no ensino básico, o típico estudante do setor público é o estudante de renda baixa. A gente precisaria focar o dinheiro público na pré-escola e nos primeiros anos da educação, porque são esses os anos decisivos. Os estudos psicológicos e da área de psicologia e de economia mostram que se você não investir na criança na pré-escola, ela já chega no primeiro ano do ensino básico defasada em relação àquela criança que teve um investimento de pré-escola. Então, é preciso reduzir o gasto com universidades públicas ou recuperar parte desse gasto via pagamento de mensalidade dos estudantes que podem pagar, dando bolsa a quem não pode, né? E redirecionar o gasto para a base, para o ensino básico. É só assim que a gente, no longo prazo, vai ter uma melhor qualidade de ensino. E aí você vai ter trabalhadores mais produtivos, maior possibilidade de ascensão social, né? Mais uma vez, a gente vai estar caminhando na direção de mais distribuição e mais crescimento. Nós nos referimos à reforma da Previdência e à reforma educacional. Que outras reformas são necessárias, na sua opinião? Eu acho que a área de infraestrutura, por exemplo, na hora de fazer investimento em infraestrutura, você tem que fazer com um olho na eficiência econômica e um olho na questão da desigualdade e da pobreza. Hoje, se você tiver esse critério, o saneamento básico vira prioridade número 1 em infraestrutura. Metade dos lares brasileiros não tem instalações adequadas de esgoto. Isso gera doença, isso gera mal-estar, isso gera um mau ambiente para a pessoa morar. Se você faz uma reforma, se você faz um investimento maciço em saneamento básico de qualidade, você aumenta a produtividade das pessoas, reduz a quantidade de doença, reduz o custo do Estado para atender essas pessoas no hospital público e, ao mesmo tempo, você aumenta a coesão social, porque as pessoas vão estar se sentindo melhor, vivendo em ambientes melhores. Né? A mesma coisa com o transporte público em áreas metropolitanas. Você vê que as grandes manifestações que surgiram ultimamente foram em decorrência de problemas de transporte público. Volta e meia você tem queima de ônibus aqui e acolá. Né? Quando você tem um sistema de transporte ruim, você cria uma separação da sociedade entre aqueles que andam no seu carro e aqueles que estão condenados a andar num ônibus de baixa qualidade. Quando você melhora o transporte público, o trabalhador chega mais rápido no trabalho, chega menos cansado, trabalha melhor, a sociedade fica mais integrada, né? Pessoas de vários níveis sociais andam no mesmo transporte, né? Você diminui a divisão da sociedade, né? A sociedade fica menos dividida entre ricos e pobres, né? E você, mais uma vez, vai estar andando na direção de mais produtividade,
mais harmonia social e mais crescimento. A reforma tributária está na sua lista também de prioridades? A reforma tributária ela é muito importante para aumentar a eficiência da economia, mas infelizmente ela não está nas minhas prioridades pelo seguinte: qualquer reforma hoje em dia que torne mais eficiente o sistema tributário vai fazer a arrecadação cair. E o Brasil não está em condições de arcar com uma queda na arrecadação. Veja o que aconteceu nos anos recentes. O governo tentou desonerar empresas com relação a contribuições à Previdência, IPI, etc. Desabou o resultado fiscal, né? Hoje o governo está votando aqui no Congresso, esses dias está votando aqui no Congresso essa medida para não cumprir o superávit primário. Por quê? Porque tentou fazer uma desoneração tributária que não era sustentável em termos fiscais. Então, embora seja muito importante fazer a reforma tributária, em primeiro lugar a gente tem que controlar o crescimento do gasto público. Não significa cortar gasto público, é só criar mecanismos para que ele cresça mais devagar do que o PIB, né? Ele crescendo mais devagar que o PIB, você vai criando espaço para, paulatinamente, reduzir a carga tributária e racionalizar a carga tributária. E vai sobrar mais dinheiro para investimento. Exatamente. Mas, Marcos, você acha que esse conjunto de propostas é realizável em que período de tempo? Olha, você tem que ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. Como eu falei anteriormente para você, a prioridade zero hoje é uma reforma fiscal, né? Tem que fazer uma reforma fiscal. Em primeiro lugar, as primeiras medidas na área fiscal, na verdade, vão aumentar o déficit. Ou pelo menos vão mostrar que o déficit é maior do que o que se está mostrando. Por quê? Porque nos últimos anos houve uma série de medidas chamadas de contabilidade criativa que foram escondendo déficits que existem, né? Então é preciso botar às claras esse déficit, retornar à transparência das contas públicas. Uma vez que se retorne à transparência das contas públicas, se saiba exatamente quanto é o déficit, quanto é a dívida pública brasileira, tem que ter uma programação de médio prazo, né, de como é que nós vamos controlar isso, né? Quais são os programas que vão ser revistos, né? Quais são os subsídios que vão ser cortados, né? Num horizonte de 2, 3 anos. Em paralelo a isso, tem que começar a correr uma reforma de longo prazo, que aí é uma reforma da Previdência Social, uma reforma do sistema de contratação de servidores públicos, da política de pessoal, que hoje é muito cara e pouco eficiente, né? Então, você tem que ter, ao mesmo tempo, uma estratégia de curto prazo para evitar, por exemplo, que o país perca o grau de investimento, né? Que isso vai gerar consequências negativas, vai entrar menos capital, vai diminuir o investimento, só vai piorar a nossa situação. Então, junto com essa estratégia de curto prazo, você já tem que ir ativando uma estratégia de longo prazo, porque tem que aproveitar a crise para fazer reformas. Na história brasileira, os eventos em que nós conseguimos fazer reformas significativas foram sempre momentos de crise. Temos, então, que aproveitar a crise para alguma coisa boa. Então, desencadear ao longo de um projeto fiscal de curto prazo, de curto e médio prazo, um outro de longo prazo, em que essas reformas estejam contempladas. Marcos, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Chegamos ao final do nosso programa. Já agradeci ao Marcos Mendes pela entrevista, mas quero lembrar o número do Alô Senado, 0800 61 2211, e o nosso endereço na internet, www.senado.leg.br/TV, para quem quiser entrar em contato conosco. Obrigado por sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.